Olá, professor, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Controle Interno, Gestão Empresarial. A respeito do primeiro capítulo, o livro aborda as origens e definições. Esse capítulo oferece uma revisão da história da contabilidade, ressaltando sua função inicial como meio de registrar e gerenciar os bens das civilizações antigas, como a Suméria, a Babilônia, e o Egito e a Roma. A transformação da técnica contábil, desde a simples escrita até a trajetória da partida dobrada, é discutida com ênfase nas contribuições de Luca Pacioli. E o texto enfatiza que o controle interno surgiu como uma extensão lógica da contabilidade, com o objetivo de salvaguardar o patrimônio, assegurar a conformidade e aumentar a eficácia das operações. Além disso, são exploradas as diferentes escolas do pensamento contábil, especialmente a escola controlista, que sustenta a lógica relativa ao controle da riqueza e dos processos administrativos. Agora, falando um pouquinho a respeito do segundo capítulo, ele fala da escola controlista e sua influência na atualidade. A escola controlista, sob a direção de Fábio Besta, na Venezuela durante o século XIX, é considerado um ponto de referência para a evolução da contabilidade atual e do sistema de supervisão. A perspectiva desta escola sugere que o controle deve ser visto com um aspecto que precede, antecede e em paralelo e após ocorrer os eventos administrativos, estabelecendo a contabilidade como uma ciência voltada para a geração de riqueza, geração e gestão de riqueza. Também são ressaltadas as contribuições de Carlo, que deu ênfase na necessidade de um controle rigoroso das informações contábeis. O capítulo faz uma conexão entre a teoria e controle e a realidade atual, citando normas internacionais, como por exemplo a ISO, e a legislação, como a Sarbanes-Oxley. O controle interno da gestão pública brasileira é abordado no contexto da Constituição de 1988 e a Lei de 4.320 das atividades da CG1. Agora, a respeito do terceiro capítulo, esse capítulo fala sobre o controle interno. Neste capítulo, o controle interno ele é descrito como um conjunto integrado de normas, ações e procedimentos, destinados a assegurar a eficiência operacional, a precisão dos dados e a observação das leis. Com base no modelo COSO, os autores produzem 5 elementos principais: ambiente de controle, análise de risco, ações de controle, comunicação de informação e monitoramento. A diferença entre controle interno se concentra na execução e controladoria, que tem um enfoque estratégico. É apresentada de maneira clara. São discutidas práticas como a separação das funções, a adoção de sistema RP com senhas, a rotação de funcionários e a implementação de auditorias internas e também auditorias externas. A relevância do controle interno nos setores privados e públicos se destaca novamente, com ênfase nas normas brasileiras e internacional pertinentes. Agora, com relação ao capítulo 4, que fala sobre POP, Procedimento Operacional Padrão, ele fala que o POP é uma ferramenta crucial para a uniformização das operações e processos dentro de uma organização. Ele explica de forma minuciosa as fases para a execução das tarefas, para favorecer a consistência, segurança e eficácia. Ele fala como o POP ele pode ajudar na formação de uma empresa, porque se você tiver um procedimento padrão, você evita muitos erros, você evita muitos problemas, e fica muito mais fácil você controlar como está funcionando a sua empresa. Esse capítulo, então, ele enfatiza a importância do POP, que esteja em sintonia com as metas da empresa.
A elaboração adequada dos POPs deve abranger o escopo, as partes responsáveis, o material necessário, orientação detalhadas e método de revisão. Exemplos são os fornecimentos em ambientes industriais e administrativos. A uniformização é percebida como um elemento vital para atender às normas e promover melhoria contínua. Agora, falando um pouquinho sobre análise de risco, auditoria interna e as 3 linhas de defesa. Falando sobre a primeira linha de defesa, a auditoria interna independente avalia todo o sistema de controle, que é gestores operacionais responsáveis pela execução e o controle direto. A segunda linha é a função de compliance, gestão de risco e o controle interno. A terceira linha fala sobre os gestores operacionais responsáveis pela execução e controle direto, que é a auditoria interna e independente das demais, responsável por avaliar todo o sistema de controle. Este capítulo é fundamental para evitar perdas, identificando a análise e correspondendo aos riscos operacionais, financeiros, legais. A auditoria interna autônoma é imparcial, avalia a eficácia dos controles exigindo as competências técnicas e o conselho de ética. Agora falando um pouquinho das normas de gestão de risco, esse capítulo apresenta os principais referenciais normativos para a gestão de risco nas organizações, como por exemplo o ISO 31000, que fala sobre princípios e diretrizes para a gestão de risco, o COSO, que foi o que eu já falei um pouquinho acima, que é o modelo integrado de gestão de risco empresariais, o ISO 9001, o ISO que é de qualidade, o ISO 14001, que é de meio ambiente, o ISO 45001, que é saúde e segurança, e a NBC TSP 11 do Conselho Federal de Contabilidade. A gestão de risco ela é descrita como um processo contínuo estratégico, que deve estar inserido no planejamento institucional com políticas formais, definição de papéis, indicadores chaves e revisão periódica. Então, a gestão de risco é muito importante dentro de uma empresa, para que ela diminua os riscos e possa solucionar ou diminuir esses riscos, que pode acontecer de acordo com os procedimentos dela e suas operações. Agora falando um pouquinho sobre a instituição de apoio, necessidade e realidade. O capítulo ele apresenta instituições essenciais para o controle interno no Brasil e no mundo, e elas contribuem para normas, fiscalização e a ética. Também discute-se a realidade brasileira de escassez de recursos, assimetria técnica e necessidade de colaboração institucional. Os desafios atuais é que elas enfrentam limitação de recursos e manutenção independente vital. O impacto fortalece controles internos, mitigam os riscos e fomentam a melhoria contínua da organização. Então, essa instituição são ótimas para melhorar a conformidade das leis com as normas e com os procedimentos da empresa. Agora falando um pouquinho do 8º capítulo, conhecimento para gerenciar riscos. O gestor deve ter conhecimento interdisciplinar, contabilidade, administração, direito, economia, tecnologia. As competências envolvem o uso de ferramentas de análise de riscos, como dominar as normas ISO e COSO, interpretação e moldagem de cenários. Recomenda-se captação contínua e aplicação prática desses procedimentos. Então ele tem que ter uma base interdisciplinar, ele domina a contabilidade, administração, direito, economia, como eu já disse, uma ferramenta analítica, que é a utilização de software, gestão de riscos, técnicas estratégicas para avaliar a eficácia. E ele precisa estar de acordo com as normas e leis, que compreendam o ISO, o COSO, entre outras. E tecnologia de dados. Ele tem que adotar cibersegurança, análise de dados, IA, para ele poder estar sempre atualizado. Então ele precisa sempre estar atualizado com a tecnologia.
Agora falando do capítulo 9, que fala sobre gestão de risco. A gestão de risco é o capítulo apresenta umas ferramentas como matriz de risco, mapas de calor e comitê de riscos. A gestão eficiente exige integração com planejamento estratégico e a comunicação clara entre departamentos. Controle interno eficiente e consequência direta de uma gestão de risco madura e preventiva. Então você tem que ter uma gestão de risco dentro da sua empresa para que você possa evitar muitos erros. Você tem que saber como vai funcionar os seus erros, como pode acontecer alguns erros e como solucionar eles e como evitar eles para que ele não aconteça. Então você tem que ter uma análise, uma gestão de risco dos riscos possíveis para que você possa ou não fazer eles acontecerem ou quando eles acontecerem, você poder solucionar eles rapidamente. Para o gerenciamento dos desafios da manufatura, a gestão de risco na manufatura ela é vital. Ela assegura a continuidade operacional e a inovação contínua. Alguns pontos importantes é a cadeia de suprimento, que disrupções afetam a produção. Existem planos de contingência ágeis. Então você precisa ter uma cadeia de suprimento bem alinhada para que se você acontecer de você perder algum processo, você sofre muito com a empresa. Então você precisa ter um plano de contingência rápido para que não aconteça isso. Uma boa cadeia de suprimentos é imprescindível. Falhas ou processos na máquina causam perdas e atrasos. Então outra coisa que você tem que tomar cuidado é com as falhas das máquinas. Você sempre tem que tomar cuidado e fazer manutenções preventivas para que essas máquinas não falhem. Porque se ela falhar, ela pode comprometer os seus propósitos. Outro ponto importante é a cibersegurança. Dados e sistemas são vulneráveis. A proteção contra esses ataques é essencial. Então a proteção contra ataques cibernéticos é importantíssimo. Outro ponto importante é a conformidade com as leis. Como elas mudam muito rápido, você sempre tem que estar em conformidade com elas para evitar multas. Porque se você não tiver em conformidade com a lei, você pode tomar multas e pagar impostos a mais só porque você não tem a conformidade com a lei. Então isso aí pode gerar um gasto a mais para a empresa. Agora falando um pouquinho sobre procedimentos operacionais de manufatura, o texto descreve que as aplicações dos POPs na indústria, como instrumentos visuais, checklists, formulários e normas ISO. O objetivo é garantir conformidade, eficiência e qualidade nos processos, prevenindo falhas operacionais e garantindo a padronização. Então, a padronização, documentação, monitoramento e melhoria contínua são imprescindíveis na manufatura. Essenciais para qualidade e eficiência. Os procedimentos de manufatura garantem os processos consistentes e seguros. Eles são a base da excelência operacional. Agora falando um pouco sobre a técnica de reuniões fora do local da empresa com familiares, o texto diz que é uma prática inovadora voltada ao engajamento dos colaboradores por meio da inclusão de suas famílias em reuniões externas. O objetivo é promover ética, valores organizacionais, segurança e responsabilidade social, fortalecendo a cultura organizacional e o comprometimento coletivo. Então, nas casas você tem um ambiente neutro, escolha de locais externos propicia discussões abertas e descontraídas, uma abordagem profissional, mantenha pausas claras, garanta respeito e objetividade nas conversas. A comunicação aberta fomenta diálogo sobre sucessão, finanças, valores em famílias e preservar a confiabilidade. Privacidade. Então você sempre tem que tomar cuidado para o que você vai falar com as suas famílias para que você não possa falar sobre coisas que são confidenciais dentro da empresa. Agora falando sobre controle interno como cultura organizacional, o controle é visto como uma parte da cultura, não apenas como técnica. Práticas como treinamentos, campanhas de conscientização, valorização de boas condutas são essenciais para reforçar a ética.
transparência e integridade em todos os níveis da organização. Então, ter o engajamento de todos, a responsabilidade compartilhada, valores integrados, melhoria contínua são essenciais para que você tenha uma cultura organizacional dentro da empresa com seus funcionários. E não adianta você ter uma boa cultura organizacional se seus funcionários não seguem. Então, é sempre bom você ter treinamentos, campanhas para que esses funcionários continuem sempre seguindo uma boa cultura organizacional dentro da empresa. Entenda quais são os valores dentro da empresa. Agora, controle interno e ESG, pilares da sustentabilidade. Alguns pilares são o meio ambiente, o social e o governamental. No meio ambiente, os controles internos garantam a conformidade ambiental, monitorando o impacto ecológico e gestão de resíduos. É muito importante também você manter em relação ao meio ambiente, porque muitas empresas só visam no lucro e esquecem do meio ambiente. O meio ambiente é muito importante para você se atentar. O controle interno deve estar sempre atento ao monitoramento do impacto ambiental que ele causa. E social é que asseguram práticas trabalhistas justas e seguras, promovendo a diversidade e o engajamento comunitário. E a governança é que reforça a ética, a transparência e a responsabilidade, combate a corrupção e fortalece a prestação de contas. O controle interno ele contribui para o cumprimento dos pilares da ESG, promovendo práticas ambientais, sociais de governança e éticas sustentáveis. O capítulo também relaciona os princípios da ESG aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, reforçando a responsabilidade socioambiental corporativa. Agora falando um pouquinho sobre Vou afastar a câmera aqui. A reflexão final, que é o último capítulo, a obra conclui destacando o controle interno como elemento estratégico essencial para a governança, sustentabilidade e longevidade institucional. Ele reforça-se a necessidade de inovação, cultura de controle e compromisso com a melhoria contínua e a ética. Então, a inovação, cultura de controle e ESG são importantes. E a controladoria ajuda isso, ajuda a manter sempre inconformes e ajuda sempre que a empresa cresça, ela seja sempre mais eficiente, eficaz e se atente às melhorias, às inovações, ao meio ambiente, coisas que são sempre importantes que muitas empresas não conseguem se adequar. Mas se ela tiver uma boa controladoria, um bom controle interno, ela vai sempre estar em conformidade com tudo isso aí. Então é isso, professor. Muito obrigado, boa noite e fica com Deus.